Oi pessoal, aqui é a Dandara, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje eu vim trazer para vocês 20 fatos literários sobre mim. Essa tag ela é derivada ali do 20 fatos sobre mim, só que dessa vez são 20 fatos literários, né? São fatos ou acontecimentos que rodeiam a minha vida literária até o momento. Como vocês sabem, mais uma vez eu tô aqui com o meu caderninho para poder ler os fatos, né? Porque se eu tiver que falar na minha cabeça, eu vou embaralhar tudo, vou me embananar todinha e talvez até falte coisas para falar. Mas para esse vídeo não ficar longo, eu já vou começar com o primeiro fato, que é: eu não gostava de ler na infância, porque eu não tinha o hábito da leitura na minha família, né? Eu não fui incentivada a leitura muito cedo. E eu acho que em momento nenhum. Eu não tenho uma lembrança de ganhar um livro ou de receber, mas assim, algum incentivo para que eu lesse alguma coisa ou algum livro. Então, a minha influência literária, ela veio muito por mim mesmo, ou de outras pessoas, mas não necessariamente na minha família. Então, na minha infância, eu detestava ler, detestava. O segundo fato literário, que ele vai tá ali muito atrelado ao primeiro, é que eu odiava ler os quadrinhos da Turma da Mônica. Não me cancelem, pelo amor de Deus, mas eu era uma criança muito ativa, sabe? Eu não queria estar paradinha, brincando de alguma coisa parada, ou então lendo revistinha em quadrinho. Eu tenho uma amiga a Kessia, beijo se tu estiver vendo esse vídeo. Hoje ela mora em Manaus, mas ela morava na mesma rua que eu, e ela tinha muitas revistinhas em quadrinhos da Turma da Mônica. E eu tinha muita raiva quando eu ia pra casa dela ou quando ela me chamava pra brincar e a brincadeira era ler revistinha. Eu não gostava, gente, achava um tédio. Inclusive, não é um fato literário, digamos assim, mas é uma curiosidade. Teve uma vez que a gente ficou lendo historinha na área da casa dela, era de noite, umas 9 horas da noite mais ou menos. Ela dormiu sentada na área, eu peguei e fui embora e deixei ela lá sentada dormindo sozinha. Perdão, minha amiga. Mas eu fiz isso e eu realmente detestava ler as historinhas da Mônica, mas hoje eu adoro. Eu perco muito tempo no Instagram vendo aqueles perfis que colocam alguns quadrinhos, né, daquelas épocas, ou quadrinhos mais novos também, mas principalmente da Turma da Mônica. O terceiro fato é: eu tenho uma coleção de livros da Disney que eu nunca li, pelo menos não completo. Eu vou estar colocando a fotinha aqui pra vocês verem mais ou menos qual é a coleção. E eu acho que essa coleção, ela foi famosa, digamos assim, na década de 80, eu não tenho certeza. Porque quem me deu foi a minha madrinha e ela era dos filhos dela. Então, depois, eu não sei se eles não quiseram mais, ela quis se desfazer, não sei, ela me deu. E até hoje eu tenho essa coleção, mas ela tá toda desgastada, tá toda rasgada. A lombar, quando você coloca todos os livros juntos, a lombar forma assim uma imagem e eu não tenho mais os livros com a lombar, né? Já destruí tudo, criança, né, gente? Acabou destruindo mesmo as coisas. E eu lembro que eu até pegava para ler esses livros, mas eu lia assim uma história e aí já ficava cansada, já não queria mais. Ou então eu pegava, via ali um título que eu queria ler e quando eu via que ele tinha muitas páginas, que era um texto longo, eu nem lia, abandonava. Mas eu tenho até hoje guardado e depois eu posso mostrar para vocês. O quarto fato literário sobre mim é: primeiro livro que eu li foi Os Miseráveis em Paradidático e essa história, ela é ótima. O que é que acontece? No sexto ano do fundamental, no sexto ano do fundamental, ia ter uma peça na minha escola sobre os miseráveis. E eu decidi participar. Só que assim, eu não era a aluna mais popular. E muito menos a que tinha muitas amizades. Mas eu decidi participar, porque não sei, eu não lembro se valeu a ponto. Por algum motivo me deu a louca e eu resolvi participar. E aí todos os atores, né, da peça receberam ali um livrinho paradidático de Os Miseráveis, que era bem fininho, assim, um vermelhinho. Se eu encontrar a capa eu coloco aqui pra vocês verem. Que ele tem mais diálogos, assim, e tem pouco texto. Ele é bem pequenininho mesmo. Então eu li o livro de cabo a rabo e eu esperava ser Cosette. Sim, por que não? Então ia ter ali tipo um teste, uma seleção pra ver quem seria quem, né, dentro da peça. Óbvio que eu não fui Cosette, né? Óbvio que Cosette, os personagens principais, foram ali os alunos que tinham mais destaque, né? Que era ali do grupinho e tal.
E eu não consegui meu papel de Cosette, mas eu sabia todas as falas decoradas, tanto de Cosette, como de Jean Valjean, como de quase todos os outros personagens. Hoje eu não lembro quase nada, mas eu me recordo, assim, de estar no quintal da minha casa, depois do almoço, quando todo mundo ia dormir, eu pegava meu livrinho, sentava ali no quintal, lia tudo, decorei todas as falas e durante muito tempo eu li e relia aquele livro e ainda interpretava. Mas não deu pra mim ser Cosette. Eu ganhei o papel de uma senhora estalajadeira, que tinha apenas uma fala, mas que na hora da peça, por conta do tempo que não foi muito bem administrado, nem falei, eu só entrei e saí. Mas Os Miseráveis, esse Paradidático, foi o primeiro livro que eu li completo, que eu li e reli, e que eu fiquei assim apaixonada pela leitura, sabe? Porque como eu sentava no quintal sozinha e ficava lendo, eu ficava imaginando como que seriam as cenas e a situação, como estava acontecendo, e eu atuava acreditando que era a forma que estava acontecendo ali com os personagens. Então foi muito bacana, eu tenho boas lembranças, boas memórias desse tempo. Inclusive Os Miseráveis está aqui, ó, a versão original, que eu estou criando coragem para ler, né? O quinto fato literário sobre mim minha autora preferida é a Agatha Christie. Ela foi uma das primeiras autoras que eu li e que eu me apaixonei assim pelo livro, né, pela história. E eu adoro romance policial, eu adoro essa narrativa de quem matou fulano. Eu amo Hercule Poirot, ou Hercule Poirot, né, tanto faz. E a Agatha foi a que eu mais li e a que eu mais me apaixonei. E que é muito difícil pra mim escolher um livro só dela pra dizer que é o melhor, que é o favorito, sabe? Porque eu gosto de quase tudo que ela escreve. Eu ainda não li As Aventuras de Miss Marple, né? E nem tem um outro. Se eu não me engano, também tem um outro detetive, ou é uma dupla. Por enquanto eu só li as histórias de Hercule Poirot, mas eu adoro a Agatha Christie. Tudo que ela escreve, eu simplesmente amo. E eu já comprei um livro que é com a Miss Marple para eu poder, né, começar a ter a experiência de ver como é que é ela, né? Eu sei que ela é uma senhora bem fofoqueira, então eu acho que eu vou amar. O sexto fato literário sobre mim é que eu só li Harry Potter aos 26 anos em 2019, sim. E eu não li Harry Potter antes, ou vi os filmes, né, porque eu nem tinha visto os filmes, por puro preconceito, gente. Eu super me achava a adulta ali, sei lá, com 15, 16 anos, não lembro mais ou menos, na época que Harry Potter saiu. Eu me achava adulta já, sabe, que Harry Potter era coisa de criança. Fantasia era coisa de criança. Então eu não dei bola para Harry Potter. Em 2019 eu comecei a ter o hábito da leitura de forma mais forte, sabe? Eu bati o pé e eu disse para mim mesma que eu ia passar a ler mais. Porque durante muito tempo eu acreditei que eu não tinha tempo para ler. Porque tinha faculdade, trabalho, livro é caro, isso, aquilo. E em 2019 eu comecei a perceber que eu tinha sim recursos para comprar livros, não tantos, mas eu tinha, que eu podia fazer da leitura um hábito e que com a ajuda do Kindle, né, principalmente do Kindle Unlimited, esse hábito ele poderia se tornar um hábito mesmo, né, uma rotina na minha vida. Então o primeiro livro que eu li no Kindle foi Harry Potter, né, porque ele está disponível no Kindle Unlimited, e eu simplesmente me apaixonei, gente. Eu não vou dizer que Harry Potter é a minha fantasia favorita, porque eu ainda quero ler muitas coisas. Mas eu tenho uma paixão pela saga, pela história, pelos filmes, né? Depois de ler os livros, eu fui ver os filmes e eu me apaixonei. Eu entendo toda a problemática que a JK tem causado. Eu conheço pessoas trans, hoje eu convivo com pessoas trans e eu entendo quanto aquilo para elas é pesado. Mas eu tento fazer uma separação de autor e obra, né? Não sei se eu consigo bem, não sei se é certo, ainda tô meio confusa, mas pelo menos uma coisa eu tenho certeza que ela, né, a JK, ela meio que, como é que eu posso... Ela tá sendo meio que contraditória tudo aquilo que ela escreveu. Mas enfim, eu li Harry Potter com 26 anos, em 2019, e eu simplesmente amei. E eu deixei de lado muitos tabus, muitos preconceitos que eu tinha, e hoje eu não encaro mais a leitura ou qualquer outra coisa assim, fazendo um pré-julgamento, né? Eu primeiro leio, eu primeiro entro ali na trama, na história, antes de tirar qualquer conclusão.
Bom, o sétimo fato literário é que eu adoro livros de terror, porém não vejo filmes, de forma nenhuma. Eu sempre tive muito medo de filmes de terror, principalmente de jump scare. Às vezes o filme nem é tão aterrorizante, mas por conta do jump scare e de toda a temática, eu fico muito assustada, eu fico muito ansiosa e aí eu não costumo assistir filmes de terror. Eu lembro que um filme que eu morri de medo quando eu era criança, quando eu assisti, foi A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E depois, assim, mais adulta, eu fui rever o filme e nem era tudo aquilo que eu imaginei. Hoje o livro e hoje o filme, ele é um filme favorito, eu adoro. Mas eu sempre tive muito medo de filmes de terror. Mas a leitura é diferente. Eu passei a ler livros de terror porque na minha concepção eu tenho mais controle do que está acontecendo. Então, com filme não, né? Com filme a qualquer momento aparece alguma coisa, ou a trilha sonora te surpreende, e aí tu fica muito à mercê daquilo. Já com os livros, não. Os livros eu sinto que eu que tenho um pouco mais de controle, então eu leio mais livros de terror do que eu assisto filmes. Só que hoje eu consigo escolher filmes que eles não são tão trash, ou que eles não são tão terror pelo susto, sabe? Naquela época, antigamente, como se eu falo assim, como se eu tivesse muitos anos, né? Mas quando eu era mais nova, eu não tinha esse conhecimento de cinema, de ler sinopse, de escolher aquilo que eu ia assistir. Às vezes era a turminha que escolhia um filme de terror, quanto mais terror, melhor. Ou então tava passando na televisão e eu não tinha muita escolha, né? Eu tinha que assistir o que tava passando. Se tivesse passando aquele filme, sei lá, minha mãe e meus pais quisessem assistir, a gente assistia. Então, quer dizer, se eu não quisesse assistir, eu não assistia. Eu quero falar assim, que hoje com Netflix e com qualquer outros streams, a gente tem mais controle do que a gente quer ver ou não. A gente não fica ali atrelado a uma programação, né? Mas hoje eu assisto mais filmes de terror. Não terror que dão susto de propósito pra assustar quem tá assistindo. Eu adoro filmes de terror um pouco mais psicológico, algo mais lento, mais analítico, digamos assim. Algo que não vá me dar susto e algo que não tenha crianças endemoniadas, porque eu odeio filmes que tenham crianças que são encapetadas e que vão fazer ali o terror. Não gosto, não assisto filmes com crianças. Se eu souber que tem uma criança que tá com cão no escuro, não assisto. O oitavo fato é que, mesmo não tendo o hábito da leitura, eu adorava estar na biblioteca da escola. Eu acho que a minha falta de leitura, além de ser por falta de incentivo, também era muito culpa da minha indecisão, porque eu adorava entrar na biblioteca, ver aqueles livros, pegar o livro, ler o título, ler atrás e ver assim mais ou menos sobre o que aquele livro falava, mas eu ficava muito indecisa sobre o que ler. Então, muitas vezes assim que eu fui na biblioteca, eu tenho essa memória de ir na biblioteca, tentar escolher o livro e sair de lá com as mãos vazias, porque eu não conseguia escolher um livro. Eu tinha um certo receio, sabe, de pegar um livro e o livro não ser bom e eu estar só perdendo tempo, sendo que eu podia estar brincando, correndo na rua. Mas eu tenho uma memória assim de já amar estar em bibliotecas, principalmente as bibliotecas do colégio, que eram as que eu mais frequentava, né? O nono fato é que eu ainda não fui em uma Bienal em São Paulo, nem no Rio, mas eu tenho muita vontade de ir numa dessas bienais enormes, né, que assim muita gente se encontra. Eu fui na Bienal que teve aqui em Fortaleza, mas sinceramente eu não gostei muito. Foi bacana, tinha muita atividade, muita interação, muita coisa bacana, mas os estandes, por exemplo, eram estandes de livrarias e eram poucas livrarias, assim, com uma diversidade. O preço não era lá dos muito bons, a gente não teve grandes, não é nem grandes, mas a gente de convidados não eram convidados tão interessantes, que até eram, sabe? Não vou dizer que não eram, porque é um erro meu dizer que os convidados não eram interessantes. Eram, mas eu senti que ela foi muito pequena, sabe? Ela poderia ter sido maior. Óbvio, por não estar ali na Rota Rio-São Paulo, né, é um pouco mais complicado de se ter patrocínio, de ter editoras patrocinando, né, seria muito interessante se as editoras olhassem para os outros estados. Eu entendo que possa ser ali uma questão de público, talvez não tenha o alcance que elas esperam que tenham, mas a Bienal de Fortaleza, ela foi muito legal.
deu muita gente, mas infelizmente ela não chega perto daquilo que a gente vê das Bienais de São Paulo, do Rio, ou até mesmo a Flip Pop, alguma coisa assim. Então eu achei ela bem morninha, mas foi legal, foi legal estar num ambiente com pessoas falando de livros. Eu não consegui participar muito dos debates, nem das palestras, porque geralmente eu no meu horário de trabalho. O momento que eu fui na Bienal, assim, pra rodar mesmo, foi num sábado à noite, porque eu já tava cheia de coisa pra fazer. Foi quando eu tive um pouquinho de tempo pra ir. Mas foi muito legal, foi muito divertido e eu espero que tenha mais, né? Em vez de, agora eu faço como outro, em vez de estar aqui reclamando, dizendo que foi morrinha isso, a gente tem que incentivar. Então eu espero que cada vez mais tenha Bienal aqui, fazia muitos anos que não tinha. E se tiver, eu vou novamente, não tem isso. E quanto mais a gente incentiva, quanto mais a gente está presente, mais os patrocinadores, né, eles olham para aquilo com bons olhos e eles trazem de volta. Então eu espero sinceramente que isso aconteça futuramente. O 10º fato é que eu leio um livro por vez. Eu até consigo ler 2 livros de uma vez só, ao mesmo tempo, ou 3, dependendo se for um quadrinho e tal. Mas eu não costumo muito ler mais de um livro por vez, eu gosto de focar muito em um livro só. Porque o meu ritmo de leitura não é tão grande, eu não consigo me concentrar. Eu acho que eu prefiro ler assim. Dependendo da leitura, se for uma leitura que me prende muito fácil, eu até consigo colocar um outro livro ali para ler de forma simultânea não, mas para ler ao mesmo tempo. Simultânea, enfim. Porque eu não sinto dificuldade para voltar. Mas, por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tô lendo Drácula e tava lendo Fundação. Mas eu não consigo me conectar tão bem com Fundação. Então eu prefiro ler o Drácula, que é o que eu tô mais envolvida, e depois eu pego outro livro para ler. Então, nesses casos, eu prefiro ler só um, que é onde eu consigo concentrar minha atenção. Mas se eu, sei lá, se eu estiver lendo 2 livros e eu conseguir engajar nos livros e voltar para as leituras de forma tranquila, então eu sigo lendo os 2. Mas, a via de regra, eu leio só um livro por vez. O 11º fato é que o primeiro livro que me fez chorar foi Flores para Algernon, que eu li no Kindle, eu tenho ele em e-book. E eu li, acho que foi final de ano. Foi quase próximo ao Natal, ou foi justo no Natal, eu não lembro bem. Mas eu lembro que eu passei o livro todo, sabe, a leitura toda com um nó na garganta, com uma sensação assim ruim. O livro é muito bom, mas ele mexe com a gente. E eu fiquei com uma sensação tão esquisita. E aí no finalzinho do livro, ali nas últimas palavras, se você já leu, você vai saber do que eu tô falando. Quando ele fala ali as últimas palavras mesmo, que é quando... Eu acho que é quando sintetiza tudo começa a fazer sentido. Não é nem que começa a fazer sentido, mas que ele fecha, ele amarra tudo bonitinho, que eu sinto que é um maior baque, sabe? Ali eu não aguentei, eu desabei, eu chorei horrores. O Cláudio tava comigo e ele ficou meio que preocupado, sabe? Tipo, o que foi? O que tá acontecendo? Por que tu tá chorando? Eu tinha terminado de ler o livro, fazia pouco tempo quando ele tinha chegado e eu não conseguia parar de chorar. Foi muito emocionante, foi muito legal. Eu amo o Flores para Algernon, mas eu entendo o quanto aquele livro mexeu comigo e quanto ele pode mexer com as pessoas que leem, né? Mas é uma leitura interessante, é uma leitura muito importante e eu acredito que todos deveriam ler. O 12º fato é que eu não risco os meus livros nem uso marca-texto. Eu quero abrir aqui um parênteses, porque eu tenho um livro que eu risquei e que eu usei marca-texto também, que foi o 1984. Porque eu estava tão imersa na leitura, tão imersa, que as minhas marcações, eu não me importei de marcar o livro. Mas eu não costumo marcar livros, nem com marca-texto, nem com lápis, nem escrever, nem nada. Não é porque eu acho que o livro é um objeto que intocável, não é nada disso. É porque eu tenho a pretensão de um dia dar os meus livros para alguém, ou quem sabe vender, não sei. E eu tenho uma sensação de que se eu marcar o livro, eu vou estar, tipo, interferindo na experiência da outra pessoa, né? Eu vou estar incentivando a ela a destacar os mesmos pontos que eu destaquei. Eu sei que tem gente que pensa o contrário, eu sei que tem gente que adora receber livro todo marcado, todo anotado e ver as percepções daquele leitor, né, do antigo leitor,
Mas eu tenho essa sensação de que eu prefiro entregar o livro cru para a pessoa tirar as próprias opiniões dele limpo, sem nada. E é só por isso. Mas o 1984, por exemplo, eu marquei ele porque eu estava tão envolvida que eu queria destacar tudo o máximo que eu pudesse, e eu escrevi em post-its também ali algumas reflexões. Então eu não tenho problema em marcar livros. Eu só não marco porque eu tenho vontade de passar o livro pra frente, quem sabe, né, também não é uma regra, mas se um dia eu emprestar um livro ou entregar ou dar, enfim, eu tenho essa sensação de querer que a pessoa leia e tire as suas próprias opiniões e não necessariamente acabe sendo influenciada ali pelas minhas, tá? O 13º fato é que eu já gostei de spoiler, mas hoje eu não gosto mais. E aqui eu também acho um pouco engraçado, porque assim, quando eu não tinha o hábito da leitura, né, quando eu não pegava livros para ler com frequência, eu gostava de receber spoilers, porque assim eu não precisaria ler o livro. Eu pensava, primeiro, que eu não tinha tempo, segundo, que livro é caro, terceiro, que eu não vou conseguir, enfim, então eu corria atrás de spoilers, sabe? Eu não me incomodava real de receber spoiler de livro. Muitas vezes eu assistia vídeos de indicações de livros e quando a pessoa não dava spoiler, eu pesquisava spoiler do livro tal, no YouTube, no Google, eu ia ler, ia ver alguns alguns vídeos que dessem mais detalhes da trama, porque eu não queria ler, sabe? Que eu acreditava que eu nunca ia ler e que se talvez eu fosse ler eu não fosse me interessar, então eu prefiro receber o spoiler e já saber o que acontece. Só que quando a minha chavezinha virou e que eu percebi que não, eu vou ter o meu momento de leitora, eu parei obviamente, de querer receber spoiler, eu não gosto mais de receber spoiler porque vai estragar minha experiência. Então é meio contraditório isso, né? Esquisito também. O 14º fato é que eu não consigo dizer qual é o meu livro favorito, porque eu não sei muito bem fazer listas. Eu até tenho uma lista de favoritos da vida, mas ela não está por ordem de importância. Ela está por ordem de digitar lá só, porque eu não consigo. Ela está por ordem de leitura. Mas eu não consigo decidir qual livro favorito. Eu fico meio confusa, meio indecisa. Eu não sei quais os critérios eu devo utilizar. Eu não sei se eu tô sendo, sei lá, injusta com uma leitura. Ou se eu colocar 2 livros diferentes, por exemplo. Eu dei 5 estrelas para 1984, mas eu também dei 5 estrelas para Daisy Jones The Six. E aí depois eu fiquei pensando, nossa, Dandara, tu vai colocar Daisy Jones com o mesmo peso de 1984? E aí eu paro para refletir também, né, que não é isso. Eu dou estrelas conforme aquele livro foi importante para mim no momento da leitura, não necessariamente fazendo um paralelo dele com outro livro, uma comparação dele com outro livro. E eu só dou estrelas no Scooby, porque quando eu quero colocar no Scooby tem a opçãozinha de lá de dar estrelas, mas se não, nem isso eu dava. Mas eu tenho dificuldade de escolher qual é o meu livro favorito da vida. Tem gente que tem, né? Assim, o meu livro favorito é tal. Eu tenho livros favoritos por momentos. Eu tenho Os Miseráveis em Paradidático, por exemplo, que me marcou pelo fato de ter sido o primeiro livro que eu li completo. Eu tenho ali o meu primeiro livro de terror, que foi quando eu, com muito medo, eu decidi ler um livro de terror e eu amei a leitura. Eu tenho momentos, eu tenho primeiros livros ou livros importantes de certos momentos. Então, pra mim, ainda é difícil decidir qual é o meu favorito da vida. Então, eu prefiro dizer que eu tenho alguns. O 15º fato é: não sofro em abandonar livros. Não sofro, gente. Se a leitura não estiver dando certo, eu abandono sem dó, porque se eu insistir numa leitura que não tá dando certo, eu fico com ressaca literária. Então, para evitar o momento não leitora, eu prefiro abandonar o livro e pegar um outro. Eu já abandonei livro e peguei Harry Potter para ler de novo, por exemplo, porque tem o audiobook, né? Eu acho mais fácil acompanhar com o audiobook. E teve momentos que eu não estava conseguindo ler, que eu estava insistindo tanto numa leitura, tanto, que eu só prolonguei a minha ressaca literária. Então eu não sofro em abandonar livros. Inclusive eu abandonei um livro agora há pouco, sem problema nenhum. Muito provavelmente vou abandonar outro. Porque eu acho que a vida, principalmente a vida de leitora, ela é muito curta pra gente ficar se prendendo a livros que a gente não tá conseguindo ler.
Tem tantos livros ainda aí para ler. Se não deu certo, se não está funcionando, deixa a sua energia para um outro livro, para outra leitura. Eu acho muito melhor, né? Então, eu não sou Banana Livros. Bora lá que tá acabando. 16º fato é: eu amo os livros do Dan Brown e eu tenho uma memória muito linda de eu lendo os livros dele. Eu não consigo ainda encaixar em qual momento da minha vida é aquele, porque eu lembro de ler sentada na sala da minha casa. O sofá tinha um sofá e tinha uma cadeira de balanço do lado do sofá. Então eu me sentava na cadeira, colocava meus pés no braço do sofá e a porta de casa ficava atrás de mim, né? Ficava assim na parte de trás. E tinha uma janelinha pequenininha daquelas, tipo veneziana, acho que é isso que chama, que abre, né, assim. Então eu abria, ficava só uma luzinha iluminando assim, e eu aqui com o livro aberto, lendo os livros do Dan Brown, que é o que eu lembro, assim, o que eu tenho essa memória. Então, eu amo os livros do Dan Brown, inclusive falta um ali das aventuras de Robert Lenda, né, pra me ler, que é A Origem, que é só Origem o nome. Mas eu tenho essa memória muito boa, sabe, desse momento. E eu não consigo lembrar em que momento é esse período, sabe? Eu não consigo encaixar. Porque teve um livro do Dan Brown que eu ganhei quando eu estava fazendo o curso de aprendizagem. Mas o meu curso de aprendizagem, ele era basicamente o dia todo. Então eu não consigo ter ali... Eu não consigo encaixar ainda em que momento eu li o quê, mas eu tenho muito forte essa lembrança, é uma lembrança muito boa. O 17º fato é que eu não compro livros físicos se eu tiver um e-book. Eu vejo muitas pessoas que compram o e-book, que lê o e-book, que adoram o livro, que ama, que o livro é um favorito, aí a pessoa vai e compra o livro físico para ter na estante. Eu não tenho muito isso, sabe? Por exemplo, o próprio Flores para Algernon, eu li ele em e-book, eu amei aquele livro, mas eu não tenho vontade de ter ele na estante, pelo menos não ainda. A não ser que eu queira fazer uma releitura e fazendo uma releitura eu queira ler no livro físico. Aí sim pode ser que eu compre o livro. Ou é um livro de uma saga, né, de ali, uma trilogia. Eu li um livro do Isaac Asimov, que eu não me recordo o nome agora. Se eu não me engano, ele é uma trilogia ou ele é uma quadrilogia. Enfim, eu não lembro se são 3 ou 4 livros. Mas eu li o primeiro em e-book. E aí eu cogitei sim comprar o resto, né, dos livros em livro físico. Mas ainda é uma questão, porque eu não tenho vontade de comprar o primeiro, por exemplo. E eu não queria ter a coleção incompleta. Então, muito provavelmente eu vou comprar os e-books, né? É o que acontece também com os Bridgertons. Eu li o primeiro em e-book. Então, por mais que eu quisesse ler, não, eu quero ler todos os livros, mas eu não quero comprar os livros físicos, né? Eu cogitei a hipótese de comprar os livros, de comprar o box, né, que tem ali todos os livros, né, completos, mas eu acho que eu vou ficar lendo mesmo no Kindle, porque eu acredito que eu não vá reler, eu não costumo reler livros, então... Eu não sei se eu vou querer reler e ter um livro parado na minha estante que eu não li, que eu não peguei, que eu não sei se eu vou reler, eu não sei se faz muito sentido pra mim. Não julgo quem faz isso, pelo amor de Deus, longe disso. Mas eu não tenho muito essa vontade de ter o livro físico, caso eu já tenha lido ele em e-book. O 18º fato é que eu tenho medo de calhamaços. Sim, muito medos. E eu tenho bastante calhamaços, como vocês podem ver. Eu tenho Os Miseráveis aqui... Eu tenho o Conde de Monte Cristo aqui, do ladinho eu tenho, aqui, O Nome da Rosa, eu tenho o It lá em cima e eu tenho muito medo de calhamaço, assim, sim, pelo tamanho, pelo tempo que a gente tem que dedicar, pela história, eu acredito que, eu fico com uma sensação de que o livro é tão grande que às vezes ali dentro não vai estar só o essencial da história, sabe, vai ter muitas divagações, por exemplo, Stephen King. A gente sabe que ele é um pouco prolixo com as coisas. Então, eu tenho medo de todos os calhamaços serem desse jeito. Então, eu realmente tenho medo de calhamaços, sabe? Eu compro porque eu quero enfrentar esse medo. E eu quero conhecer as histórias. Mas eu confesso que eu tenho um certo medinho de calhamaço, sim. O 19º fato é que eu amo audiobooks. Todo livro que eu vou ler, eu procuro um audiobook. Inclusive... eu procurei o audiobook de Drácula, mas o audiobook que eu encontrei não estava muito bom, não estava acompanhando exatamente
o livro da forma que ele tá, e eu fico muito triste. Porque, gente, eu trabalho de 8 às 18. E às vezes, fazer a leitura com o audiobook me ajuda muito, não só a cumprir as minhas metas de leituras, como ler os próprios livros, porque eu fico com uma ansiedade muito grande. Sabe quando tu tá lendo um livro e que tu não quer largar, mas tu precisa largar porque tu tem que trabalhar, porque tu tem outros compromissos. E aí, com o audiobook, eu consigo, sabe, não sair daquela história. Só que nem todos os livros têm audiobooks disponíveis. Alguns audiobooks estão disponíveis em inglês, mas eu ainda não leio em inglês. Então eu não consigo acompanhar com o audiobook em inglês. Mas eu amo audiobook. Sempre que eu vou ler, eu procuro o audiobook do livro. Por exemplo, se eu tiver o livro no Kindle, eu coloco a Alexa para ler. Porque é justamente por isso, sabe? Quando a leitura ela tá me empolgando muito, eu não quero sair dela. Então eu consigo fazer outras coisas e não largar aquela história. Então é por isso que eu amo audiobooks. O 20º e último, mais ou menos importante fato, é que eu não curto livros de autoajuda. Não é nada pessoal, se você gosta, tudo certo, mas não funciona comigo, sabe? Eu não consigo engatar leituras com livros de autoajuda. Eu já tentei, juro, já tentei, mas eu não consigo, eu acabo achando chato. Sabe, a leitura ela não vai fluindo, eu sinto que eu vou lendo, mas não vou absorvendo o que está sendo dito. Então, eu já tentei várias vezes, não deu certo, então a autoajuda pra mim não funciona muito. Eu até quero, porque tem alguns livros de autoajuda que eu acho interessante, mas geralmente eu procuro um resumo ou alguma coisa assim, ou uma resenha, alguma coisa do gênero, porque eu realmente não consigo, sabe? Eu não consigo me empolgar, não consigo imergir na leitura. Então, se não tá dando certo, eu procuro uma outra forma, mas não diminuindo nem desvalorizando o gênero, quem escreve, quem lê, nada disso. Não funciona muito comigo, mas se funciona com você, tudo certo, né? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de descobrir aí mais alguns fatos e curiosidades sobre a minha vida, agora de forma literária. Eu fiquei muito contente de gravar esse vídeo, esse livro. Já é a segunda vez que eu gravo ele, sabe? A primeira vez eu gravei, mas eu não gostei muito do resultado. Ficou também uma oscilação muito grande na luz, então eu resolvi gravar agora e eu tô me sentindo até mais confortável nessa segunda gravação, então eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos e comenta aqui embaixo um fato literário, uma curiosidade sobre a sua vida. Um ou não, 2, 3, 4, quantos vocês quiserem. Mas comenta aqui embaixo algum fato pra gente compartilhar as nossas curiosidades de leitores, né? Um beijão a todos, um abraço muito forte e até a próxima!